Hello there, guys! Aqui estamos nós para mais uma aula de gramática. Vamos continuar o presente contínuo, present continuous. Nessa aula, a minha câmera está num lugar diferente, ela vai ficar mudando, porque os slides eles estão montados de um jeito diferente, tá? Então, para as perguntas, porque na aula passada de gramática, a gente viu como montar as frases afirmativas no presente contínuo, né? Então, que você usa o sujeito, o verbo to be, o verbo principal, com o ing no final, e o seu complemento da frase. Agora, se você for montar uma perguntas sempre seguem a regra que o primeiro verbo, vem antes do sujeito. Ou, no caso, se a sua frase só tiver um verbo principal, ela viria que viria? Perdão. Um verbo auxiliar viria antes do sujeito para você montar a sua frase. Agora, se você tem o presente contínuo, o seu verbo auxiliar vai ser o verbo to be, que é o am, are e is, certo? Então, vai vir o I am, ou o are com os seus devidos sujeitos, ou is com os seus devidos sujeitos, o verbo com o ing no final e o seu complemento. Caso seja uma frase do tipo que pede mais explicação, é porque, como, onde, quando, quem ou o que, você vai colocar essas palavrinhas aqui, why, how, where, when, who, what, você vai colocar elas antes do verbo to be, elas quase sempre estão no começo da frase. Então, é o começo da frase, verbo to be, sujeito, verbo e complemento. Aqui temos 3 frases de exemplo aqui no cantinho, que é a primeira, when am I going home? When, quando, am I, estou eu estou, going é indo. Go é o verbo ir, going, indo, home, para casa. Então, quando eu estou indo para casa, se você pode fazer essa pergunta para alguma professora, para alguém. No caso, você não está em casa, a pessoa está responsável por te liberar, por exemplo, para o seu chefe. Então, when am I going home? Quando eu estou indo para casa. Certo? Se precisar, uma coisa que eu quero enfatizar aqui, que agora as aulas vão passando e tem coisinhas mais específicas que eu tenho que ir explicando. Então, para vocês poderem repetir, se notarem que eu estou falando um pouquinho mais rápido, eu peço que vocês pausem o vídeo e tentem repetir logo depois que eu falo, certo? Segunda pergunta, voltando, né? Porque repetir é muito importante. Você não tem como aprender a falar inglês se você não falar. Então, você pode aprender a ler em inglês, você pode aprender a escrever em inglês, mas se você não aprender a falar, o uso que você vai poder fazer para o inglês vai ser muito menor. Então, sempre vai tentando repetir as frases que eu vou passando em todas as aulas, seja de vocabulário, principalmente de vocabulário, seja as de verbo ou seja as de gramática, certo? Segunda pergunta ali de exemplo. Is she lying? Is she lying? É uma pergunta sem uma especificação, então vai ser uma pergunta que você pode responder com sim ou não. Is she? Está ela lying? Lying é do verbo lie, que significa mentir. Então, ela está mentindo? Você vai responder com sim ou não. Yes, she is. No, she is not. Why are you waiting? Nossa última frase aqui. Why are you waiting? Why? Porque. Are we waiting? Perdão. Why are we waiting? Why are we waiting? Porque nós estamos esperando. Why are we waiting? Certo? Então, a formulazinha para você montar uma pergunta é o tipo da pergunta, essas palavrinhas com WH, o verbo to be, sujeito, verbo com ing e o seu complemento da frase, certo? Nem toda frase precisa de complemento, mas a maior parte das frases tem um complemento. Aqui, como você falar que não? É bem simples. Você só vai adicionar um não depois do verbo to be. Lembra das frases normais, das frases afirmativas? Que é sujeito, verbo to be, verbo com ing, verbo principal no caso, e o complemento. Para você falar que não, você só vai colocar um não entre o verbo to be e o verbo com
o ing. Então, é I am, you are, she is, not, verbo com ing, complemento. Aqui temos 3 frases negativas que tenho como exemplo. I am not going home. I am, eu estou, not, não, going home, indo para casa. Eu não estou indo para casa. I am not going home. Aqui, she isn't lying. She isn't lying. She, ela, isn't. Está, não está, lying, mentindo. Se você reparar, essas aqui são são respostas negativas para as perguntas da aula do slide anterior. Perdão. Então, aqui, we aren't waiting. We aren't, nós não estamos waiting, esperando. Nós não estamos esperando, we aren't waiting, certo? Então, aqui, vocês têm a sua atividade, que novamente vai ser sobre formar frases. Eu sei que parece um pouco repetitivo, que toda vez a gente tem que formar uma frase. Mas é que a formação de frases vai ajudar muito vocês com a lógica de, isso daqui vem aqui, isso daqui vem aqui, isso daqui vem aqui. E quando vocês vão progredindo, com o tempo vocês vão estar só formando frases sozinhos, sem ter um motivo, misturando as matérias que a gente estudou. Porque isso é a fala. A fala é só formar frases. Então, para vocês terem uma fala boa, vocês precisam saber formar frases escritas, saber ler elas, saber o que elas significam. E se alguém falar essas frases, você tem que saber o que está sendo falado, basicamente. Então, aqui a sua atividade de hoje é formar 5 perguntas usando o present continuous. Present continuous. 5 perguntas usando o present continuous. E uma resposta positiva e uma resposta negativa para cada uma. Então, aqui essas perguntas, para elas serem com resposta positiva e negativa, você não vai usar essas palavrinhas aqui. Porque se você usar essas palavras, você não pode falar que sim e não. Você tem que explicar. Então, você vai fazer uma pergunta que começa com o verbo to be. Tipo, se você está alguma coisa. E você vai responder que sim e que não. São 5 perguntas, 10 respostas. 5 positivas e 5 negativas. E essa é a nossa aula de hoje. Então, eu espero que você tenha prestado atenção, entendido bem a matéria. E eu espero muito que você pratique, tanto com essa atividade que eu passei para vocês, quanto no aplicativo. Porque, como você pode ter notado, o presente contínuo é uma coisa que a gente usa diariamente e com muita frequência para fazer perguntas e respostas, e já teve várias nas aulas anteriores. Então, eu recomendo muito que vocês pratiquem bastante, que vocês tenham paciência com vocês mesmos, para caso alguma coisa parecer meio errada. Não se preocupa com isso. Lembra de seguir as regras para você passar um verbo do presente normal para o presente contínuo. E também eu espero te ver na próxima aula e no aplicativo para a gente praticar, tá bom? Tchau!